vem cá, vamos conversar. Ou pelo menos você me escuta e mistura as minhas experiências que eu vou compartilhar aqui com o que você viveu também. Acho que conviver com transtornos faz a gente se perguntar constantemente até onde a gente consegue ir, ou quanto é possível aguentar. Tem uma frase atribuída a Frida Kahlo que eu gosto muito, que diz: no fim do dia a gente consegue aguentar muito mais do que pensamos. E eu acho que é aí que eu começo a construir os meus caminhos, sabe? Com base em saber que existe uma força invisível, mais potente, que continua me empurrando em frente para não estacionar. Eu sou borderline e tenho TDAH. Recebi meus diagnósticos há quase 2 anos. E eu tô numa caminhada de encontrar um tratamento melhor, que se encaixe melhor pra mim. Inclusive, eu tô na adaptação de uma troca de medicação, de uma das medicações que eu usava há mais tempo. E tem sido muito desafiador. Muito. Eu vejo essa fase como um limbo entre o período de adaptar e a consulta com o psiquiatra. Porque eu não consigo identificar se a situação tá ruim e vai melhorar, ou se ela só tá piorando cada vez mais. Fazia tempo que eu não passava por uma adaptação dessa, ainda mais levando em conta que a medicação que eu troquei era uma das que eu tomava há mais tempo. E a troca aconteceu porque eu migrei meu tratamento do privado para o público e o SUS não oferece a desvenlafaxina, que era a medicação que eu estava tomando, e por isso foi optado substituir ele pela fluoxetina. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido nesses anos, desde 2022, que eu comecei a ter um acompanhamento mais rigoroso para cuidar da minha saúde mental, é sobre a importância de saber o que se está tomando, sobre as possibilidades de tratamento e, enfim. Eu acho que não é só pela parte de perguntar e tirar as dúvidas com o seu médico, com o psiquiatra, mas eu digo também de trocar experiências com pessoas que fazem uso desses medicamentos, conversar, ler sobre. Claro que tem que ter uma cautela muito grande nessa parte de ler sobre medicações, tratamentos, transtornos, para não entrar numa rede de autodiagnósticos em fontes duvidosas e minha cachorra. E apesar disso, ter me tornado uma pessoa interessada e curiosa nessa área tem me ajudado bastante a entender o tratamento e excluir possibilidades para ele dentro dessa gama de informações que eu vou coletando. Então, apesar de enfrentar uma fase que tá muito difícil, eu acho que no fundo eu sei que existe uma âncora que me ajuda a ter uma referência de isso tá muito errado e vamos aguentar mais um pouco. E bom, nesse período a rede de apoio é crucial, né? Pelo menos deveria ser. E quando a pessoa desenvolve uma personalidade evitativa, parece que esses momentos da vida que são mais difíceis e a gente
tá tentando sobreviver com as questões internas e externas. A gente, digo, eu, se isola mais e entra em outro looping de se auto-sabotar e... Bom, eu fui entender o termo da personalidade esquiva, que também é chamado de personalidade evitativa, com a minha psicóloga. Eu tenho extrema dificuldade de ter contato com a maioria das pessoas, especialmente no ambiente online, no ambiente virtual. E se elas estão longe, vira uma demanda difícil nutrir amizades, estar presente, ou pelo menos dar sinal de vida, sabe? Isso me quebra em 1000 pedaços. Toda vez que eu penso a respeito, toda vez que eu penso nas pessoas que eu deixo de responder, ou... Enfim, porque eu vou perdendo amizades com o tempo. Eu tento não... Hoje em dia eu consigo com mais facilidade não entrar num ciclo de culpa, mas é difícil não se culpar por essas perdas. Até mesmo o fato de sentir que eu deveria demonstrar mais carinho e importância para as pessoas cujas vidas me são muito preciosas, sabe? Eu não faço. Alguns poucos contatos que eu ainda mantenho, que eu consigo manter, me faz perguntar às vezes o que tem de diferente, sabe? Por que essas pessoas eu consigo manter algum tipo de contato e outras não? Minha psicóloga já me questionou que é que eu tanto evito. E a resposta... Não sei se a resposta vem assim, completa. O borderline tem extrema sensibilidade à rejeição e trauma de abandono. Então, às vezes me ocorre pensar que eu tento evitar esses afetos que têm um amor, por medo de passar pela perda. Viver intensamente coisas boas e daí ter isso tirado de mim. É como se eu tentasse evitar essas coisas. E é cruel pensar que essa é uma resposta também a questionamento do que eu tanto tento evitar. Mas eu tenho tentado trabalhar essa área. Eu sei que eu não posso contar 100% do tempo com outras pessoas pra conseguir enfrentar minhas dificuldades. Afinal, é eu que tô disponível pra mim o tempo todo. Mas eu sei também que eu não preciso passar pelas coisas sozinha. E autossabotagem existe. Não tem como negar. Acho que no fim de tudo isso, uma outra lição importante, que aí sim tem me impactado muito nesses últimos tempos, assim, com relação a tantas coisas que eu tenho enfrentado e problemas internos, externos, enfim, a autocompaixão. Acho que é muito louco pensar que se no meio de todo o caos a gente não puder ser um porto seguro pra gente
pra nós mesmos, parece que a gente vai se levando pro olho do furacão durante a tempestade. Se a gente não tem essa autocompaixão, se a gente não tem esse cuidado com o que nós somos, com o que a gente sente, com o que a gente enfrenta. E eu acho que se julgar é quase um instinto, né? Sempre a autocrítica vem primeiro do que o amor próprio. Mas eu tenho tentado trocar essas críticas por acolhimento e de fato tenho colhido alguns frutos com isso, assim, de perceber as minhas perspectivas sendo mudadas um pouco durante situações de onde me sinto mais deprimida, onde eu tô muito embaixo, onde eu tô intensamente vivendo angústias e... Bom, eu sei que eu tenho minhas dificuldades para manter amizades, mas eu tento falar pra mim mesma que eu tenho passado por muita coisa. E sempre foi assim. E talvez eu também deveria, sei lá, fazer exercícios, mas eu sei que às vezes eu tô passando por um dia muito ruim porque eu tô em adaptação de medicação. Acho que essa questão de ter autocompaixão, de se acolher, não é uma questão de estacionar em comportamentos ruins, mas se acolher e reconhecer que você tá tentando, e isso importa muito. Reconhecer que tá tentando e que tem algo errado, que você tá tentando fazer diferente, ou que não dá pra cuidar de tudo e resolver tudo ao mesmo tempo. É muito sensível e um ato de amor próprio que a gente precisa colocar mais em prática. Eu falo no geral, mas eu quero focar tudo isso sobre as pessoas neurodivergentes que, enfim, enfrentam a realidade de forma diferente, por motivos que a gente não escolheu, né? Bom, mantenha a frase. Aliás, mantenho a frase da Frida Kahlo em mente e que você não se esqueça que no fim do dia você é capaz de suportar muito mais daquilo que você imaginou.